Hoje aqui no Motor Driver, mais um carro que você já conhece, está acostumado a ver inclusive, e tem vídeo inclusive deste carro aqui com motor 1.3 nessa mesma cor. Daria até para usar as mesmas imagens, mas não, porque existem algumas mudanças. Esse daqui é o Fiat Argo Drive 1.0 com o pacote S-Design. E eu vou mostrar para você algumas mudanças que ele trouxe de design, porque não muda nada em relação à mecânica, e também contar para você como é que é o comportamento desse carro aqui, que mudou um pouco, e eu vou te mostrar o porquê. Então já deixa aí o seu like, e se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. Curta também as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR. E quando eu falei de pequenas mudanças aqui na dianteira, estão duas delas. Na versão 1.3, com esse pacote S-Design, o logotipo da marca ele é escurecido, ele é cinza, tá? E aqui embaixo também o aplique plástico é cinza. Aqui no 1.0 ele tem esse acabamento na cor bronze, é um bronze bem escurecido, mas que dá uma diferença legal e fica bastante bonito. Já o motor não muda em absolutamente nada, porque aqui nós temos o mesmo 1.0 que entrega até 77 cavalos de potência e 10,9 kgfm de torque abastecido com etanol, e acoplado a ele está uma transmissão manual de 5 marchas. E se na dianteira as mudanças foram sutis, aqui na traseira nada mudou. Nem o logotipo da marca e nem o nome do carro, que diferente de lá na frente, que tem uma cor puxada para o bronze, aqui permanece cinza. Vai entender, né? Já o porta-malas também não mudou não. Continua com os mesmos bons 300 litros de capacidade, que está na média para o segmento. E aqui dentro nós temos o step, que tem roda tamanho 14 e é de aço. Vamos lá para dentro que vou mostrar outras pequenas mudanças que tiveram aqui dentro do Argo S-Design. Bom, em questão de entre-eixos, o Argo não mudou em absolutamente nada. Ele permanece com 2,52 m e aqui, olha, banco dianteiro ajustado para mim, e aqui o meu joelho tem uns 3 dedos ainda para pegar aqui no banco dianteiro, a minha cabeça não pega no teto. O que muda aqui atrás efetivamente, somente a textura do banco, né? Afinal de contas mudou o padrão de tecido. E aqui nós temos ainda o cinto de segurança de 3 pontos, encosto de cabeça, Isofix, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis, e temos também a porta USB. Nada mais do que isso. E um detalhe, aqui na porta, antes da versão Drive, tinha um tecidinho aqui. Não tem mais, agora é plástico rígido também, ou seja, o acabamento acabou ficando um pouquinho abaixo do que era, né? Teto preto, então isso muda bastante aqui a visibilidade do carro, é algo bastante legal aqui do Argo, eu particularmente gosto. Aqui na frente o acabamento não muda em absolutamente nada, ele permanece de plástico rígido, mas é um plástico de boa qualidade como sempre foi no Fiat Argo. A única diferença está nesta barra central aqui, que no HGT na cor vermelha, no Drive é na cor cinza, e aqui no S-Design tem o mesmo tom do logotipo dianteiro, então ele tem esse tom bronze aqui, que deixa bem bonito o interior aqui, dá uma outra cara para o carro. Aqui no centro nós temos a central multimídia U-Connect de 7 polegadas, que tem todas as funções do carro e também espelho Android Auto e Apple CarPlay. Aqui nós temos o botão do farol de neblina, controle de tração e de estabilidade, pisca-alerta, central de travamento das portas e também o aviso de airbag. Logo abaixo nós temos aqui algo que está disponível somente para essa versão S-Design aqui no Argo Drive.
ar-condicionado digital e automático, porém de uma zona só, tá? Então nós temos aqui controle de temperatura, o controle de velocidade e aqui todos os botões onde você comanda o ar-condicionado do Fiat Argo. Logo abaixo, 2 porta-copos, um pequeno porta-trecos, porta USB e também entrada auxiliar, a alavanca do câmbio e a alavanca do freio de mão e aqui embaixo uma tomada 12 volts. Uma coisa que eu sempre critiquei tanto no Argo quanto no Cronos é a falta de porta-objetos, para você justamente jogar todas as tralhas aqui que a gente sempre tem no bolso, né? E continua sendo uma crítica, não tem aqui porta-objeto nenhum, tem só um pequenininho aqui onde você pode colocar uma carteira, os 2 porta-copos e também esse pequeno porta-objetos. Poxa, poderia ter mais porta-trecos, né? Ficaria muito bom. Tem um aqui pequenininho, mas não cabe nada, né? Ficaria melhor se tivesse mais. Vamos ao volante, que é o mesmo volante já presente na linha desde o início de sua produção. Com a diferença que aqui na linha S-Design ele é todo revestido em couro e aqui nós temos os botões do computador de bordo e também os botões para você fazer o atendimento telefônico com a função para você chamar o seu assistente pessoal do telefone, o OK Google ou e aí Siri. Do outro lado ficam reservados os botões aqui para quando tá bom Siri não precisa, tá tudo bem. Aqui deste lado nós temos os botões que ficam reservados para quando o carro tem à disposição também o controle de velocidade de cruzeiro. O painel permanece também exatamente o mesmo, onde nós temos aqui velocímetro do lado esquerdo, contagiros do lado direito e também marcador de temperatura e também o marcador de combustível, além de, claro, a pequena tela do computador de bordo, onde você tem o velocímetro digital, você tem informações de Trip A, Trip B e consumo instantâneo do carro, tem também a média de consumo, tem aqui monitoramento de pressão dos pneus, horas do motor, temperatura de óleo, revisão, tem uma série de coisas aqui, tensão de bateria, tem aqui também o áudio que você está escutando, mensagens quando é encontrado algum erro aqui no carro ou existe alguma coisa para ser comunicado a você com relação à revisão e também configuração de tela e a configuração do veículo. Um painel bem simples, bem fácil e bastante intuitivo de você mexer. Aqui na porta nós temos aqui acabamento em plástico rígido e a crítica fica para a mesma crítica lá da parte de trás, porque aqui no apoia-braço antes tinha um tecidinho acolchoado aqui para você poder apoiar o braço e agora não tem mais, ou seja, fica com a impressão de que o acabamento do carro acabou piorando, o que não é legal, né? Mas aqui nós temos os vidros traseiros e dianteiros com a função um toque, a trava dos vidros traseiros, retrovisor elétrico com a função tilt down também, que é uma função bastante legal, onde você deixa ele para o lado direito e quando você engata ré, o retrovisor abaixa o espelho para que você não rale as suas belas rodas de liga leve. Então é uma função bem legal aqui do Fiat Argo. Aqui em cima o plafond, que é na cor preta, assim como todo o teto é escurecido, coisa que eu gosto bastante aqui no Argo, dá uma impressão de mais sofisticação ao interior do veículo. Mas chega de papo e vamos direto ao que interessa, que é andar nesse carro, para mostrar para você que, de fato, mecanicamente ele não mudou nada, mas o comportamento mudou por apenas um detalhe que eu conto enquanto eu estiver andando. E aqui nós estamos a bordo do Fiat Argo Drive 1.0 com o pacote S-Design. Não que o pacote S-Design vá mudar alguma coisa em relação à motorização ou à posição de dirigir, mas é que o acabamento aqui dentro é diferente, como você já viu, né? Aliás, falando em posição de dirigir, nós temos aqui uma posição boa, uma posição ok, que assim como em todos os Argo que eu testei aqui no canal e todos os Fiat Cronos também que passaram por aqui, eu sempre falo que poderia ser uma posição um pouco mais baixa de dirigir, justamente porque o meu tamanho é um pouco avantajado demais, né? Então, se fosse uns 3 centímetros mais baixinho aqui o banco, eu já ficaria numa posição excelente, não que seja ruim, porque aqui o banco apoia bem as minhas costas e as minhas pernas e eu tenho todos os ajustes disponíveis aqui, com exceção do ajuste de profundidade do volante, mas ainda assim
é uma posição que é fácil de você encontrar, porque você pode ajustar a altura do banco, você pode ajustar a profundidade dele, ajuste do encosto, tudo de forma manual, claro, e você também tem aqui o ajuste de altura do volante. Tudo isso faz com que você tenha aqui uma boa posição para você dirigir e facilidade também para você encontrar. Agora, falando de motor, o primeiro vídeo aqui do Motor Driver eu fiz com um Argo Drive que era meu, 2017 e 18 ele era. E esse daqui, ele é 21-22. O que mudou de lá para cá? Absolutamente nada. Ele permanece sendo um carro com um bom motor, um bom casamento de motor e câmbio, embora muita gente critique, né, esse câmbio aqui utilizado pela Fiat, que ele é um câmbio de engates mais longos, um pouquinho mais borrachudo, né, não é aquele com engate preciso, rapidinho, como o de outros carros, mas é um câmbio que particularmente eu gosto, me agrada bastante, é um câmbio que já está sendo utilizado aí por toda a linha há muitos anos, e aqui no Argo não é diferente. E nós temos um motor 1.0 3 cilindros Firefly de 6 válvulas, um motor que entrega 77 cavalos de potência, 10,9 kgfm de torque, motor bom, entrega o que você precisa dentro da cidade, é um motor que traz economia também, mas eu já vou falar de consumo. Mas antes eu quero falar aqui um pouquinho sobre o comportamento dele na cidade, porque muita gente falou, mas poxa, motor 1.0 é tão fraquinho. Olha, essa realidade mudou muito, viu? Mas mudou demais, porque hoje você não tem mais um motor 1.0 fraquinho, você tem um motor com 10 kg de torque. Pode parecer pouco? Pode, ok. Mas antigamente o motor 1.6 tinha isso, né? Então é nítida a evolução que você vê dos motores 1.0 em geral, para que você tenha um aproveitamento melhor do conjunto do carro e, claro, consequentemente, mais economia também, porque você precisa acelerar menos para o carro andar de forma satisfatória. Então, é um carro que, se você não acelerar muito, ele vai desenvolver tranquilo, porque o torque, como vem já em baixa rotação, você não precisa necessariamente forçar, como a gente tinha que acelerar antigamente, né? Os motores 1.0 encontrava uma ladeira, tinha que descer o pé no acelerador para justamente você ter um bom rendimento. Hoje isso acabou, graças a Deus, a mecânica evoluiu muito e a gente sofre muito menos a bordo de um motor 1.0. O que você vai notar de diferente aqui no motor 1.0 em relação a 1.3? Primeiro, a vibração, porque o motor 1.3 ele vibra um pouco mais, embora Fiat Argo, aliás, não só o Fiat Argo, né? Todos os motores 1.0 de 3 cilindros, as montadoras conseguiram fazer um excelente trabalho para evitar essa vibração excessiva, né? Por meio de coxins e por meio de posicionamento dos encaixes do motor no cofre do motor, né? Mas é nítido que você tem um pouquinho mais de vibração em relação a 1.3. Nada que incomode, mas você sente que ele está vibrando um pouquinho mais. Isso é natural. Um outro detalhe que é importante também você saber é que o barulho do motor 1.0 3 cilindros, ele é bem diferente do 4 cilindros. Então, você vai ter um motor com um barulho mais áspero. E isso não é um problema, tá? É uma característica também dos motores 3 cilindros quando você acelera um pouco a mais. Mas de resto é um motor muito competente, bastante elástico, que ele te dá a tranquilidade de você andar na cidade de forma boa, né? Sem grandes sustos e sem perder velocidade, sem principalmente ficar tendo que trocar de marcha o tempo inteiro para você retomar, porque como eu falei, o torque, como ele é alto para um motor 1.0, ele entrega uma boa faixa de torque e não é nada anormal você estar a 50 km por hora em quinta marcha, e quando você precisa acelerar, lógico, ele vai pedir uma marcha mais baixa para você retomar, mas ele não vai ficar te devendo absolutamente nada. Então, por exemplo, aqui eu estou em quinta marcha, estou a 40 km por hora, estou na maior tranquilidade aqui guiando o Fiat Argo, e se eu precisar acelerar, olha, com a velocidade de 1.0, que não é tão rápida assim, ele vai retomar velocidade da forma que eu preciso
e até para uma ultrapassagem dentro da cidade isso se torna tranquilo de fazer. Na rodovia a questão é um pouco diferente, porque como é um motor 1.0, 3 cilindros, ele acaba sofrendo um pouquinho, mas é sofrendo no sentido de quinta marcha, 120 por hora, você vai estar com um giro bastante alto, ruído invadindo bastante a cabine, nada que incomode também, mas você tem uma diferença em relação aos motores de 4 cilindros e maior cilindrada. Claro, aqui é um carro que ele oferece uma proposta muito mais urbana do que rodoviária, mas é óbvio que se você pegar este carro para andar na rodovia, você também não vai ter problema algum, até porque, como eu já falei, eu tive um desse, eu viajei inúmeras vezes, fui para Rio de Janeiro, fui para uma série de lugares aí e não tive problema nenhum na rodovia. Mas é claro que você tem que acelerar mais na rodovia para você ter mais velocidade e isso impacta no consumo de forma negativa, logicamente. E falando em consumo aqui no Fiat Argo Drive 1.0, bom, eu estou abastecido com etanol no tanque e o consumo declarado pelo Compete é de 9.4 em trajeto urbano e 10,5 em trajeto rodoviário. O que eu estou fazendo aqui? Exatamente 8.7. Tudo bem, o carro fica bastante tempo ligado, ar-condicionado o tempo todo ligado também, e eu, como sempre falo, não ando de uma forma tão civilizada assim como você anda com o seu carro, né? Normalmente a gente em teste acaba acelerando mais em subida para justamente ter essas sensações de torque e tudo mais. Então o consumo aqui está em 8.7, não é um consumo ruim, tá? Eu já fiz consumos piores com carros 1.0, então o consumo tá legal aqui, tá ok, tá dentro, e eu tenho certeza que se eu andar o tempo todo nos limites da via, aproveitando bem as marchas, eu vou ter um consumo igual ou até superior do que nós temos aqui declarados pelo Compete. Uma coisa que eu tenho que destacar, esse carro aqui, ele tem rodas aro 15, e é impressionante como ele muda o comportamento com rodas aro 15. E não é comportamento de andar não, é comportamento de suspensão. Bom, começa pela suspensão do Fiat Argo, que é uma suspensão muito boa, bastante competente. A Fiat, como eu sempre falei, ela soube sempre fazer boas suspensões para os seus carros, né? Vide aí, nós tivemos Fiat Uno, Fiat Palio e todos eles com conjuntos excelentes de suspensão, e aqui no Fiat Argo isso não é diferente, uma suspensão muito boa para você utilizar no dia a dia, silenciosa, não bate seco, não dá fim de curso, copia muito bem o asfalto, então ele não passa tanto as imperfeições para dentro do carro, então é uma suspensão muito boa. E esse carro aqui com rodas aro 15, ele ficou bastante bom, viu? Bastante bom, tanto que rodas aro 15 foram adotados em toda a linha, mesmo sendo roda de aço. Então isso é bem legal, porque antigamente, com roda aro 14, o Argo era um carro que raspava muito a frente por conta do para-choque dele, que tem a frente mais pronunciada, né, mais avançada. E agora, com a roda aro 15, isso não acontece mais. O Fiat Argo não pega mais o para-choque no chão em valetas, em alguns desníveis de pista que você vai, por exemplo, de uma reta para uma subida. Tudo isso mudou muito aqui no Fiat Argo, ficou bastante melhor, e isso tornou a convivência sua com o carro e também dos seus ocupantes mais confortável em todos os sentidos. Em questão de segurança, ele não tem muitas diferenças, ele tem airbag duplo, motorista e passageiro, freios ABS com o EBD, e aqui nós temos também o controle de tração e de estabilidade, que não estava presente nos Fiat Argo com motor 1.0, mas agora em 2021 passou a fazer parte de toda a linha. E esse daqui, como já é modelo 22, consequentemente ele também já está com este equipamento. E aqui na linha S Design, ele também oferece, né, o ar-condicionado digital e também oferece a chave presencial. Então eu tenho aqui o botão de partida. Então são pontos legais que o S Design traz, diferente da versão Drive 1.0 sem o pacote S Design.
Então, entre pontos de conveniência, nós temos aqui o ar-condicionado digital, temos a central multimídia de 7 polegadas, que agora é de série também para toda a linha, e aqui nós temos os ajustes do volante. Então, um carro bastante competente, um carro bastante legal. Eu particularmente gosto muito porque ele é um carro diferente dos carros de entrada que nós vemos por aí, né? Ele tem um acabamento melhoradinho, embora tem que ficar a crítica, né? Cadê o tecidinho que tinha aqui, hein, Fiat? Tirou, né? Deixou o plástico rígido. Estamos de olho. Antes tinha um tecidinho aqui acolchoado para você colocar o braço. Mas o carro ele é bastante competente no que se propõe a fazer. Um carro 1.0 muito bom de andar, bom de suspensão e que também traz economia de combustível para você. O Fiat Argo ele tem bom espaço de porta-malas, bom espaço interno, é um carro muito bem equipado e também tem um conjunto mecânico bastante robusto. E nessa versão S-Design ele ganha detalhes estéticos que dão um certo ar de exclusividade ao carro. Curtiu o vídeo? Então deixa aí o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. Curta também as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR. Tem outros vídeos aqui no canal? Clique, assista, curta e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.